Tema difícil, porque eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade, então até os meus 14 era sempre uma falta, era sempre uma angústia, era sempre um peso, assim, que não sabia nem explicar. Porque eu tenho 2 lembranças só do meu pai, assim, vivas, né? Que eu tenho consciência que são reais. Uma, ele me ensinando karatê na sala, um carpete, assim, na praia, a areia quente, as raízes assim machucando meu pé, ele me pegando no colo. O restante de lembranças boas são fotos que relembram algum momento, mas só esses 2 que ficaram fixos mesmo. Para 3 anos de idade, eu acho que até foi bastante, né? Conforme eu fui crescendo, vendo outras pessoas, eu tive como ídolo e um pai, um cara chamado Ayrton Senna. Meu pai assistia muito a Fórmula 1, né? Então procurei ter uma figura que simbolizasse isso, né? Mas era sempre um peso, né? De assistir uma coisa que meu pai não estava junto. Fazer alguma coisa na escola, meus amigos, o Dia dos Pais, que o pai ia buscar na escola, ia levar para passear, e eu não. Por outro lado, eu tive um pai que foi minha mãe, né, que me ajudou muito nessa caminhada. Faltava a figura masculina. Não teve jeito. Por mais que tivesse outras figuras que eu me espelhasse e tudo mais, o pai faltava. Até hoje, assim, ainda sinto, né, falta, mas de um outro lugar. Por quê? Porque me tornei pai. Aí já vem a segunda parte, né, que a gente estava falando. Como pai, eu tento dar para os meus filhos o que eu não tive, que é a presença, né? Eu não tive a presença. E aí, com a presença, sim, procurar os exemplos que eu também não tive. Os exemplos que eu tive, quando eu conseguia enxergar um pouco mais aquele masculino, eu falava, eu não quero ser esse masculino. Que era um masculino mais arrogante, e assim vai. E hoje em dia eu falo um masculino sensível que consegue olhar os meus 2 filhos, uma menina e um menino, né? Hoje entrando na adolescência aí, de uma maneira mais tranquila, não torrona, não para tudo não pode. Não, qual é as questões que eles estão trazendo antes de colocar, sei lá, algum limite mais duro. Sim, limites têm que ser dados, isso eu aprendi, né, com a vida e tudo mais, e vi que com os meus filhos eles precisam, eles pedem, todos os dias que eles pedem atenção e limite, porque daí eles vão daqui para a sociedade depois. Então, se a sociedade falar não para eles, eles vão, nossa, nunca ouvi não, então de casa eles já têm um não. E aí, acho que, seguindo assim como pai, eu acho que eu estou olhando para minha criança agora, né? Para minha criança, que foi, para mim, um abandono. No primeiro momento, quando eu comecei a sentir falta, tipo, meu pai me abandonou. Até a garganta embarga um pouco agora, na voz. Por um bom tempo fiquei, né, nessa falta, nesse abandono, e até hoje, em alguns momentos, me pega isso, mas hoje de uma maneira mais consciente. Então, cuido disso, olho disso, faço terapia, né, para poder cuidar dessa criança, e fortalecendo eu, né, como adulto aqui, como pai dessa criança que foi abandonada, trazendo um sentimento bom. E, assim, agradecer o que meu pai me deu a vida, né, acho que essa é uma das coisas que eu sempre reverencio, né, meu corpo é uma referência, é um espelho do que ele foi, daí para frente é uma responsabilidade minha, vamos dizer assim, né, cuidar de mim, cuidar dessa criança.